Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus, amém. Estou aqui para mais uma quinta-feira, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para um recado de Deus, do meu Pai, do seu Pai, do coração dele para o meu coração e para o seu coração, amém. Em nome de Jesus, eu não prego o que eu quero, no projeto que eu vou pregar, não prego pregação que o Senhor já me deu, eu prego que Deus, o meu Pai e o seu Pai, me concede agora, nesta manhã de quinta-feira. Eu peço a palavra para mim e para você, para todos os ouvintes dessa palavra. E ele me concedeu uma palavra do coração dele para o meu coração e para o seu coração, em nome de Jesus, nesta manhã. Então, em nome de Jesus, prepara o seu coração para receber. Amém. Vamos louvar, engrandecer o nome dele, porque ele é o motivo do meu louvor. Ele é o motivo do meu louvor e da minha adoração. Acredito sim que ele também é o motivo do seu louvor e da sua adoração, amém? Soberano e eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã de quinta-feira, 18 de setembro de 2025, eu apresento a minha vida e a vida de cada um dos ouvintes dessa palavra, os quais já orei. Apresentei a vida deles, Pai. Profetizei esta palavra sobre a vida deles, sobre a sua casa, a sua família e tudo que é deles, seu ministério, seu chamado, em nome de Jesus. Vem com o teu poder, com a tua graça, com a tua justiça sobre a vida de cada um dos ouvintes desta palavra. Vem, Deus, e traz mais ouvintes dessa palavra. Sempre flui nos corações dele. 100 por 1 para a qual está sendo enviado em nome de Jesus. Faz o teu querer e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, meu Senhor, em nome de Jesus. Visita cada coração. O Senhor é Deus de perto e de longe, onipotente, onisciente e onipresente. E não há distância no mundo espiritual para o Senhor operar. E operando o Senhor, nada e nem ninguém poderá impedir. Então, no nome de Jesus, visita cada ouvinte desta palavra, cada simpatizante dessa palavra, no nome de Jesus, todos os canais, em nome de Jesus, da sua casa, da sua família. Alcança, Senhor, através da tua palavra, a vida de cada um deles e seus familiares, seus entes queridos. Alcança com poder as suas necessidades e os seus propósitos, em nome de Jesus. Meu Senhor, Deus Santo e Poderoso, Santo de Israel, Príncipe da Paz, maravilhoso, justo, fiel e verdadeiro. Aleluia, desce com o teu poder, com a tua unção, com a tua alegria, com a tua resposta, com o teu renovo sobre cada coração e cada vida, em nome de Jesus. Opera 100 por 1 para a qual está sendo enviada, sobre cada coração e cada vida. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, faz o teu querer, Espírito Santo. Usa-me como autoridade nessa terra que o Senhor me constituíste, como instrumento teu na terra, Espírito Santo. Vem e visita cada coração com teu avivamento, com teu poder, com teu sobrenatural. Confirma cada coração com a tua palavra, que é uma flecha, aleluia, que será lançada, porque eu sou, aleluia, o arqueiro que o Senhor escolheste para lançar essa flecha a cada coração, cada vida, e produz o efeito para o qual está sendo enviada. É o que eu te peço em nome de Jesus, com muito poder, em nome de Jesus. Eita, eu só sou o arqueiro que ele escolheu para enviar a flecha. A flecha é a palavra. A palavra que o Senhor me concedeu, como eu já te disse, não sou eu que vou pregar a palavra que o Senhor já me deu. É a palavra que eu peço nessa manhã, para mim e para você, nesta hora, neste canal, em nome de Jesus. E a palavra que ele me concedeu para mim e para você está no livro de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas. Quem estava olhando era Jesus. Os ricos lançando as suas ofertas na arca do tesouro, onde guardavam o tesouro de Deus. E viu também uma pobre viúva lançando ali 2 pequenas moedas. Ele viu tudo, porque Jesus observava. Jesus foi e é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é a Trindade. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta viúva. O versículo 4. Porque todos aqueles deram como oferta de Deus, do que lhes sobrava. Mas esta, da sua riqueza, deu todo o sustento que tinha. Eu falei, meu Deus, eu vou pregar isso mesmo, mas ele diz que é. A graça da generosidade.
que o Senhor disse? A graça da generosidade. Quem tem um coração generoso, dá o que tem. Eu só dou o que tem. Se eu sou generosa, eu não vou fingir que sou generosa hoje e amanhã eu não sou. Eu sou hoje e amanhã a mesma coisa. O mundo diz que a pessoa de duas caras, um dia fala com você, outro dia não fala. Um dia tem paz com ela, com ele, e um dia não tem. Então você não é generoso. Você não faz parte do reino de Deus. Porque Jesus, enfrentando todos os obstáculos, todas as perseguições, todas as dificuldades, todas as aflições, todas as maldições, todos os encantamentos, todas as magias, todas as maldades dos corações, todos os apontamentos e julgamentos, Jesus continuou sendo o mesmo. Ele não tinha duas caras, ele era Jesus, o Filho de Deus. Aquele que veio para trazer a palavra de restauração, de conserto, de arrependimento e de amor. Ele era o mesmo, ele te tratava da mesma forma. Eita, os olhos são a candeia. A minha Bíblia e a sua diz que os olhos, aí Mateus, são a candeia para meu corpo. Os meus olhos são a candeia para o meu corpo. Se os meus olhos forem bons, o meu corpo é bom. Se eu olhar para as pessoas e observar as coisas e olhar com olhares puros, limpos e agradáveis a Deus, conforme a palavra, eu vou falar. O meu corpo vai se comportar assim. Agora, se eu olhar, observar e olhar com os olhos carnais, eu vou ter a carne, a língua, a maldade. Então, o meu corpo vai proceder dessa forma. Então, olhando ele, Jesus estava observando e ele tinha os olhos de fogo, como chama de fogo, ele era santo, aleluia. Viu os ricos lançar as ofertas. O que é oferta? É a dádiva. São holocaustos, presentes e sacrifícios que era usado para as pessoas colocarem no altar de Deus. O altar de Deus eles lançavam, pegava lá e lançava na hora das ofertas. Então, a oferta é uma dádiva. Você dá a Deus o que você tem. Você dá a sua adoração. A oferta é uma adoração. A oferta é a quarta adoração de um culto. A primeira é o louvor. A primeira é a palavra e a oração inicial. A segunda é o louvor. A terceira é a palavra de Deus. E a quarta é a oferta. Se eu não dou, se eu não estou com alegria, e se eu não sou adorador, eu não posso levantar do meu lugar e colocar a minha oferta de adoração no altar do Senhor. Porque altar é o tesouro, guarda o tesouro de Deus. E a arca guardava os tesouros. Os tesouros que eram depositados na arca. Que tesouro tem depositado hoje no seu coração? Qual é a sua arca? Como está a sua arca? Limpa? Porque aquela que estava no altar estava limpa. Para ser depositados os tesouros, as dádivas, os presentes de coração daquele verdadeiro adorador, Deus recebia. Dos que era sobra, ele não recebia. Lembra da oferta de Caim e Abel? Aleluia. Por que Caim? Eita, porque Abel deu o melhor para o Senhor. O cabrito que nasceu, o liso, o limpo, o puro. E Abel deu das ofertas dele, da plantação, o resto. E queria que Deus aceitasse a oferta dele da mesma forma que... Assim foi os ricos. Ricos é aquele que tem grandes propriedades, que se acha maiores que tudo. Tem o carro, a Ferrari do ano, o carro do ano, a casa do ano. Acha que só eles vão ter, os pobres nunca vão conseguir. Rico é que tem um alto padrão de vida. E pobre é aquele que tem um menor padrão de vida. Mas aquela viúva foi uma adoradora. E Deus recebeu a adoração dela, porque ela era uma adoradora. Não foi porque ela deu tudo que tinha. Ela deu porque ela foi àquele lugar, não importa. Você pode estar no meio de ricos, dono de Ferraris, dono do mundo, que se acha dono do mundo, mas mentira, ninguém é dono do mundo. O dono do mundo é Deus, o meu pai e o seu pai. O dono do ouro e da prata é ele. Ele é o dono do querer do homem. A hora que ele quiser tirar e falar, olha, vou tirar. A hora que ele quiser tirar de um e fazer alguém perder que é rico, ele faz. Para mostrar que ele é Deus. Por que oferta? Oferta é dádiva, é sacrifício, é presente. Então, ela foi ali adorar a Deus. E ofereceu o presente, o melhor presente o que ela tinha. E ele, o seu sustento. Porque o que ela tinha era para sustentar os seus filhos. E eles tinham de tudo.
Mas eles ofereceram menos que 2 moedas, eles ofereceram. Eles lançaram na arca e ela foi com amor. Ela não se importou que ela estava em um ambiente onde tinha ricos, grandes ricos. Aleluia, homem de grandes posses. Ela era pobre de lá, mas ela se levantou e foi lá depositar a oferta que ela tinha, o presente que ela tinha. Dádiva é presente, tudo que ela tinha, porque ela amava a Deus. E ela foi àquele lugar, não para olhar para os ricos, não se importando com tinha lá rico, que ela era mais pobre. Ela foi lá para adorar a Deus. E ela adorou a Deus, com a dádiva e com tudo que ela tinha. Por isso que ela recebeu o maior. Aleluia. E viu aquela pobre é o estado que ela era, pobre e viúva. Ela era pobre no meio dos ricos. Ela não tinha as riquezas e as posses que os ricos tinham, mas ela tinha o maior, que era o amor a Deus, a sinceridade e a verdade. Olha o que fala aqui. Viúva, porque naquela época quem era viúva ficava o quê? As viúvas eram apontadas e eram desprezadas, porque não tinha um marido para proteger. Olha, que absurdo, né? Viúva não tinha um marido para proteger, então elas eram desprezadas. Então, além de ser viúva pobre, ela era viúva e era desprezada, porque não tinha um marido do lado dela. Lançaram ali 2 pequenas moedas. E foi aceita por Deus, porque Jesus estava em observância. Assim como ele me observa e observa você. Qual é a sua adoração? Não é a oferta que você dá maior, é a sua adoração. Onde está o seu coração? Porque lá ela depositou no tesouro. Tesouro, arca é o tesouro da casa do Senhor. Onde você tem guardado? Arca é o lugar onde guarda objeto. É um recipiente, um objeto, onde guardava os tesouros da casa do Senhor. Você tem guardado o seu coração? Seu coração hoje é o tesouro. Lá era a arca, hoje é o tesouro. A sua arca é o seu coração. E disse Deus, em terceiro, e disse, em verdade, disse Jesus, em verdade vos digo, ele estava dizendo para os discípulos, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta viúva pobre. Ela lançou mais, porque ela lançou em verdade. Ela lançou em adoração. Ela foi em sinceridade. Ela deu tudo que ela tinha. O sustento dos seus filhos. Porque ela não tinha adoração por dinheiro. Ela não tinha adoração por bens. Ela tinha adoração por Deus. Por isso que ela lançou lá as 2 moedas, tudo que ela tinha, para sustentar os seus filhos. Porque Jesus estava observando e ele falou, em verdade, esta viúva, disse em verdade, vos digo, ele estava dizendo para os discípulos, lançou mais do que todos, esta pobre viúva. Ela lançou a adoração, ela lançou o presente, ela lançou o amor, ela lançou tudo que ela tinha no coração. Ela não se importou de não ter ficado com nada para sustentar os seus filhos, porque ela confiava em um Deus que era fiel e justo. E ela adorava, ela foi ali para adorar. Não se importa com o ambiente que você esteja. Pode te considerar o mais pobre daquele lugar. Ou se você é viúva, se você está lá desprotegida porque seu marido não está do seu lado. Isso é um absurdo. Isso era lei. Graças a Deus que nós vivemos na graça. Não tinha um marido para proteger. Porque todos aqueles deram ofertas de Deus, do que lhes sobreja, dos que lhes sobrava. Os ricos deram o que sobrava. E ela deu tudo o que tinha. Ela adorou, mas esta da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Então, não importa. Seja adoração, dê o sustento que tinha. Dê tudo que você tem. Adore a Deus com tudo que você tem. A dádiva é disso. E o mais importante, que o Senhor falou também, está escrito em 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12. 2 Coríntios 8, 12 diz assim, porque se há prontidão de vós, se há prontidão de vontade, será feita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Ei, se você está pronto em verdade para abençoar e para adorar a Deus, aleluia, ei, Deriche,
Se é de boa vontade, se é da sua única vontade, você está pronto para adorar em verdade, aleluia, e da sua vontade, será feito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Ei, você tem que dar, você tem que presentear, você tem que adorar, é com o que você tem. Você está pronta para adorar? Com prontidão em verdade? Então adore com o que você tem, não com o que você não tem. Porque Deus sabe, o meu pai, o seu pai, sabe o que você tem, sabe o que eu tenho, sabe qual é o tesouro que eu guardo. Aleluia. Sabe qual é o tesouro que eu guardo no meu coração e qual é o tesouro que você guarda? Se você tem guardado o tesouro, teu tesouro está limpo e seu tesouro está em adoração e você está em prontidão, pronta em verdade para adorar, adore com o que você tem. Ele está falando. Só o que você tem, ele vai receber o que você tem, porque ele sabe o que você tem, aleluia. Então esteja como aquela viúva, em adoração, em prontidão para adorar com o que tem, porque ele está pronto para te abençoar, porque ele sabe, aleluia, de toda, ele sabe e conhece o seu coração, ele sabe e conhece todas as coisas, porque ele é onipotente, onisciente e onipresente. Só ele me sondas e te sondas. Só ele conhece o meu interior e o seu interior. Só ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Só ele conhece a sua conta bancária. Só ele conhece os seus pensamentos, a sua adoração, a sua entrega e o seu coração e o tesouro do seu coração. Porque é de lá. Guarda o seu coração. É de lá que procede as saídas da vida. Aleluia. Onde está o teu coração? Ele está preocupado com o teu tesouro. Em nome de Jesus. Adore de todo o seu coração. Com o coração limpo. Aleluia. De prontidão e em verdade. E adore com o que tem. Porque ele está disposto a te abençoar com o que você não tem. Aleluia. Ele está disposto a te abençoar com a adoração que você prestar a ele em nome de Jesus. E aquela viúva foi alcançada pelo poder de Deus, porque ela adorou, ela não se importou o ambiente que ela estava, não se importe. Se tem rico, eles vão lançar, eles vão dar, o coração deles está cheio de sujeira, e eles vão dar o que sobra, mas você, ela deu todo o sustento, ela não se importou em ficar sem nada, porque ela confiava no Deus do qual ela sirva. Eu não sei o que Deus está te requerendo, a sua adoração verdadeira, nesta manhã, de quinta-feira, em nome de Jesus. Adore em espírito em verdade. Conceda a ele a dádiva, os presentes do seu coração em verdade. Em prontidão, pronta para adorar. Adorá-lo com o que tem. Porque ele sabe o que você tem. Aleluia, de precioso, de tesouro guardado. E ele quer te recompensar em nome de Jesus. Por isso que tem que ser alma generosa. Aleluia. Ei, generosidade gera generosidade. Aleluia. Alegria gera alegria. Gratidão gera gratidão. Adoração gera adoração em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus. Eu entendi a palavra. E eu tenho certeza que os ouvintes dessa palavra entenderam o que o Senhor está falando nesta manhã de quinta-feira, em nome de Jesus. Aleluia. Nos ajuda a estar de prontidão. Aleluia. E adorar o Senhor que nós temos, Pai. E presentear com o que nós temos em adoração. Em verdade. Em toda a verdade. Porque é o que nós temos e colocamos diante de Ti em nome de Jesus. Nos ajuda a Te adorar com o que nós temos. Em adoração e em verdade em todo o tempo. Visita cada coração. E que essa palavra flua 100 por 1 a cada coração. E que eles entendam o seu recado nesta manhã. E o adore em espírito e em verdade. E guarda o seu tesouro. Aleluia. Deposita o seu tesouro no seu coração. Que é o tesouro no teu altar, e te adore em espírito e em verdade, em prontidão, aleluia, porque o Senhor sabe que cada um tem, e recompensa cada um, conforme a adoração de cada um, de cada coração e cada vida, em nome de Jesus. Flua 100 por 1, com teu poder, com teu sobrenatural, com teu fogo santo, sobre cada coração, esta palavra, em nome de Jesus, e gera essa palavra na vida de cada pessoa, de cada ouvinte, para a qual está sendo enviada, conforme o teu querer e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Graças te dou por esse privilégio, por esta palavra que o Senhor falou no meu coração e queima, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor vai fazer, no nome de Jesus.